Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 12. Mateus 12, de 1 a 8. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai Santo, te louvamos por tua palavra, porque ela nos guia em toda a tua verdade, ela endireita os nossos caminhos, ela nos lembra, Pai, das nossas obrigações para com a tua lei. Ela nos mostra a tua vontade e aquilo que o Senhor requer de nós, Pai. Nós te louvamos porque ela é uma âncora que em tempos de tanta tribulação, de tantas informações erradas, ela nos mantém firmes na tua palavra, Pai. Te pedimos que o Senhor abra agora o nosso coração e a nossa mente para que possamos ser exortados pelo Senhor, para que a nossa vida seja corrigida pelo Senhor, ó Pai, para que nós não estejamos com pecados sendo praticados na nossa vida, nos distanciando do Senhor, mas que a Tua palavra nos corrija, nos mostre exatamente onde nós temos errado, no que nós temos pecado e por conta do que nós estamos sendo castigados pelo Senhor. Abençoa-nos, portanto, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por conta de pecados, nós não temos comunhão total com Deus. E se eu te dissesse que é possível que na tua vida você esteja quebrando um mandamento sistematicamente, domingo após domingo, semana após semana, e por conta desta desobediência, você não esteja em comunhão total com o teu Deus. Talvez até por ignorância você esteja caindo neste pecado. Talvez por você não ter prestado atenção neste mandamento. O fato, meus irmãos, é que é quase unânime entre aqueles estudiosos que estudam os 10 mandamentos, que o mandamento mais menosprezado nos nossos dias é o 4º mandamento, é a guarda do domingo. Se você passar uma pesquisa entre os evangélicos, você vai perceber, eu chutaria 90% dos evangélicos não guardam o domingo como ele deveria ser guardado. A maioria dos evangélicos, isso eu já pude constatar em debates em redes sociais, creem que o domingo é um dia como qualquer outro, que no domingo você pode fazer de tudo, a única diferença é que você vai na igreja. Houve um distanciamento da guarda do dia do Senhor. E basta você pegar um livro que certamente você tem na tua casa, que é o Breve Catecismo, ou o Catecismo Maior. E quando você conferir quais são os pecados proibidos no 4º mandamento e os deveres exigidos no 4º mandamento, e você der uma lida ali, você vai perceber a distância em que nós nos encontramos dos nossos pais espirituais. Em outras palavras, você vai perceber o quanto as gerações antigas levavam o domingo a sério e o quanto a nossa geração não tem levado a sério. Tem tratado o domingo, eu repito, como se fosse um dia igual aos outros, com a única diferença de que neste dia você vai na igreja. E eu não tenho dúvidas, e eu vou ler aqui um autor com autoridade para mostrar de que a decadência da igreja evangélica hoje se deve, em muito, ao desprezo para com o 4º mandamento. Israel levou 70 anos de cativeiro porque desprezou o 4º mandamento. E a nossa geração se esqueceu disso. Aliás, o número 70, para dar um castigo com relação ao 7º dia, não foi por acaso.
Deus fez de propósito, porque o povo havia sistematicamente desprezado o quarto mandamento. E a nossa geração está no mesmo rumo, meus irmãos. Eu teria aqui dezenas de autores para citar, homens que estão lançando um alerta sobre a igreja, mostrando que a igreja tem negligenciado o quarto mandamento. Mas citarei apenas um deles, Thomas Brooks, que viveu no século 17. Ele diz assim: não há crentes em todo o mundo que se comparem quanto ao poder da piedade e quanto à excelência nos terrenos da graça, da santidade e da comunhão com Deus, como aqueles que se mostram mais estritos, sérios, estudiosos e meticulosos na santificação do dia do Senhor. A verdadeira razão pela qual o poder da piedade tem caído a níveis tão baixos, também neste como em outros países, é que o domingo não está mais sendo observado de forma estrita e consciente. Mas talvez alguém nos nossos dias diga o seguinte: mas pastor, será que isso não é meio exagerado? Ora, a resposta que vem de um outro estudioso, Joseph Paipa, é que Jesus Cristo, nos evangelhos, ele fala uma vez sobre assassinato, ele fala 3 vezes sobre casamento, e sobre sábado ele fala 6 vezes. E se os escritores dos evangelhos dedicaram tamanha atenção ao sábado, registrando 6 discussões de Jesus Cristo a respeito do sábado, é porque não é um assunto de pouca importância. Assim, eu repito, é possível que você não esteja experimentando das bênçãos do Senhor na tua vida de uma forma plena e de uma comunhão máxima, porque você não tem guardado o dia do Senhor como ele deve ser guardado. E qual é a resposta para esta pergunta, então? Como nós devemos guardar o dia do Senhor? O texto que nós temos diante de nós é Jesus Cristo discutindo com alguns fariseus que estavam errando na guarda do dia do Senhor. Eles estavam errando para mais, eles estavam colocando regras e coisas a mais na guarda do dia do Senhor. Aliás, os fariseus sempre fizeram isso, ao invés deles viverem com plenitude a lei de Deus, eles colocavam cercas ao redor da lei de Deus para que as pessoas não se aproximassem, e eles aumentavam o rigor da lei de Deus. O sábado não foi feito para nós termos ele como um peso na nossa vida. O sábado, ou o dia do descanso, que para nós é o domingo, é um dia para nós nos deleitarmos no Senhor. Mas os fariseus tornaram esse um dia pesado. A nossa geração, ela faz o contrário. Se os fariseus exageraram na guarda deste dia, colocando regras a mais, a geração atual de crentes, ela está no outro oposto, de não guardar este dia como deve ser guardado. Mateus capítulo 12 é um texto clássico para nós entendermos como este dia deve ser guardado de fato. Volte-se então para a tua Bíblia e veja que no primeiro versículo, Jesus está passando com os seus discípulos ao lado de searas, ou ao lado de campos de cereais. E diz o texto que os seus discípulos estavam com fome. Ora, você deve se lembrar que os discípulos de Cristo, eles abandonaram as suas profissões, eles largaram tudo, eles não tinham mais salários. E agora eles estão com fome. Então o que eles fazem? Eles entram num desses campos de cereais, eles pulam ali os limites, o muro, a cerca, e passam a colher espigas e a comer grãos. Lucas, que faz um relato paralelo desse texto, ele acrescenta que esses grãos, eles debulhavam com as próprias mãos, eles debulhavam esses grãos para comer. Não é dito qual é o tipo de alimento aqui, possivelmente trigo ou cevada, mais possivelmente trigo. E aí fica mais claro a ideia deles debulharem com a mão, porque o trigo, o processo de debulhar o trigo, se for uma plantação muito grande, você tem processos com madeiras e com varas, mas se você pega um punhado de trigo, você debulha assim na mão para que a casca saia, para que a palha saia e fique apenas o grão. Então, tudo indica que eles estavam debulhando esse trigo e comendo os grãos para matar ali um pouco da sua fome. Isso está aqui no versículo 1. No versículo 2, os fariseus protestaram.
E aí você se pergunta, o que os fariseus estavam fazendo ali? Possivelmente seguindo Jesus Cristo para ver se Jesus não caía em algum pecado. Neste momento, os fariseus já estão no pé de Jesus Cristo, lhe fazendo oposição. E quando os fariseus veem os discípulos de Jesus pulando num campo para pegar trigos, eles protestam, dizendo que os discípulos de Cristo não estavam fazendo o que era lícito fazer no dia de sábado ou no dia do descanso. E aí Jesus, na sequência do texto, vai refutar esta acusação, mostrando que os fariseus ignoravam três coisas, pelo menos três coisas. E o ensino que Jesus nos dá nesse texto é que as três coisas, ou os três fundamentos que os fariseus ignoravam, são os fundamentos que nós devemos nos apegar a eles. E por motivos didáticos eu os coloquei em três letras P's. Eles ignoravam, e nós devemos acatar, a palavra de Deus, o princípio de misericórdia e o próprio Messias. A palavra de Deus, o princípio de misericórdia e o próprio Messias. São as três coisas que os fariseus ignoravam, que nós devemos agarrar. Começando então pela palavra de Deus, que os fariseus estavam ignorando. São os versos 3 e 5. Jesus vai refutar a acusação ímpia dos fariseus, dando exemplos bíblicos, dois exemplos bíblicos em forma de perguntas. E para você notar aí no texto, estas duas perguntas começam com a expressão não lestes. São duas perguntas que começam com não lestes. A primeira delas está no verso 3. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Jesus está citando aqui a história registrada em 1 Samuel 21, quando Davi e seus amigos, fugindo de Saul, foram ao encontro do tabernáculo, se depararam com o sacerdote Aimeleque e pediram comida para Aimeleque, e o único alimento que Aimeleque tinha era os 12 pães da proposição, que ficavam na mesa dos pães da proposição, que era um elemento que ficava dentro do tabernáculo, e esses pães, eles eram renovados a cada sábado. Eles ficavam ali em número de 12, cada pão representando uma das tribos de Israel. E no sábado, trocavam-se esses 12 pães por 12 pães novos, e esses 12 pães antigos eram comidos pelos sacerdotes. Só sacerdotes podiam comer esses pães. Mas Aimeleque, tendo misericórdia de Davi e dos seus amigos que estavam famintos, ele pega esses 12 pães que foram tirados e ele os dá a Davi. Davi e os seus amigos não podiam comer aqueles pães, mas por causa da necessidade, o sacerdote permitiu. A segunda pergunta está no verso 5, começa também com não lestes. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. No sábado, que era o dia de descanso, os sacerdotes trabalhavam mais. Porque se nos outros dias era um sacrifício por dia que se oferecia no tabernáculo, no sábado eram 2 sacrifícios, eram sacrifícios duplos. E não apenas isso, os sacerdotes no sábado, então, além de oferecer sacrifício duplo, eles colocavam em ordem as lâmpadas sagradas, eles trocavam os 12 pães da proposição, eles realizavam todo o serviço do templo. No sábado era o dia em que o sacerdote mais trabalhava. É como nos nossos dias. Nos nossos dias, o dia em que o pastor mais trabalha é no domingo, não tenha dúvida. E aqueles que trabalham na igreja, professores de escola dominical, organistas, diáconos, presbíteros, é o dia em que mais se trabalha. Mas este trabalho, tanto no templo, quanto no tabernáculo, quanto nos nossos dias, é necessário para que o povo de Deus possa cultuar. Imagine se o sacerdote ele não estivesse ali pronto para oferecer os sacrifícios no tabernáculo, o povo não cultuaria. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, citando 2 exemplos da Escritura, ele mostra que a interpretação que os fariseus faziam do sábado
não estava de conformidade com as próprias Escrituras, que os fariseus se arrogavam tanto de serem conhecedores. Então Jesus diz, vocês estão interpretando o sábado de uma forma tão estrita que estão ignorando a própria Escritura, estão ignorando a história de Davi e estão ignorando o que durante séculos tem sido feito, os sacerdotes trabalhando na casa do Senhor. Mas havia outro fundamento que os fariseus estavam ignorando, o princípio de misericórdia. Veja o verso 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Então, em primeiro lugar, os fariseus estavam ignorando a palavra de Deus. Em segundo lugar, estavam ignorando o princípio de misericórdia. Nós já vimos que os fariseus eram legalistas, isto é, eles se importavam mais em obedecer à lei do que amar a Deus. Eles amavam a lei, eles queriam obedecer os detalhes da lei e acrescentar detalhes à lei, mas isso sem misericórdia, sem amor, sem pensar no próximo. Há 2 domingos nós vimos que na cura daquele paralítico que ficava ali sentado junto ao tanque de Betesda, havia 38 anos, ele estava sentado ali esperando uma cura, ele foi curado e ao invés dos fariseus se admirarem com a cura de um homem que estava ali a vida inteira, 38 anos, eles perguntaram, quem te fez desobedecer à lei? Quem te fez pegar o teu leito e andar em pleno sábado? Os fariseus não tinham um coração misericordioso. O coração deles era para pegar as pessoas em alguma falha com relação à lei. Eles eram legalistas. Agora os discípulos de Cristo estão famintos. E ao invés dos fariseus olharem isto com bons olhos, com olhar de misericórdia, lá estão eles de novo, acusando eles de quebrarem a lei. Meus irmãos, toda a lei de Deus conta com elementos de misericórdia. A lei de Deus foi feita para glorificar a Deus e foi feita também para o benefício humano. Quando nós falamos do 4º mandamento, é um mandamento que glorifica a Deus, porque nós voltamos os nossos pensamentos para as coisas do Senhor, mas também é um mandamento de misericórdia, para o nosso benefício, porque ninguém aguenta trabalhar de domingo a domingo. Talvez você já tenha tido essa experiência de não ter folga, de pegar uma semana de domingo a domingo. Lembre-se como você ficou cansado, de não ter uma parada. Deus fez de propósito que nós paremos de trabalhar pelo menos um dia na semana. Então há um elemento de misericórdia no sábado, na guarda do 4º mandamento. Ele é um dia para a santificação ao Senhor, ele é um dia para obras de misericórdia e um dia de descanso, para nós descansarmos de todas as nossas atividades. Mas os fariseus, eles desprezavam esses elementos de misericórdia. Ora, lá em Levítico 19:9, que é o texto que mostra que os discípulos não estavam quebrando a lei, é dito assim: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Olha a misericórdia aqui na lei de Deus. Deus ordenou que aqueles que tinham terras, quando eles fossem fazer a colheita, que nos cantos do terreno eles não colhessem, para que os pobres ou quem tivesse fome pudesse pular no terreno, ir até o canto e pudesse comer. Da mesma forma, na colheita, Deus ordenou que as espigas que caíssem no chão era para aqueles que estavam colhendo não pegá-las, porque as que caíam no chão eram para os pobres, para as pessoas que tinham fome. Então toda a lei de Deus tem princípios de misericórdia. Em Deuteronômio 23:25 diz assim: quando entrares na seara do teu próximo, que foi o que os discípulos fizeram, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Os discípulos estavam cumprindo a lei de Deus, eles estavam com fome, eles entraram num campo de cereais e pegaram os cereais com a própria mão, eles estavam dentro da lei de Deus. Mas os fariseus estão inventando uma regra a mais aqui, eles não podem fazer isso no sábado. E a lei não dizia isso, que eles não podiam fazer isso no sábado. Isso era invenção dos fariseus. E aí Jesus mostra que além deles desconsiderarem as histórias bíblicas, eles estão desconsiderando a misericórdia. E é por isso que Jesus cita Oséias no versículo 7.
Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Se vocês entendessem a mensagem de Oséias lá atrás, vocês não estariam condenando os meus discípulos. Mas é porque vocês não entendem a misericórdia que vocês estão condenando os meus discípulos, que não estão fora da lei. Um escritor chamado J.C. Ryle, tem vários livros em português, comentando esse texto, ele diz assim: a primeira tábua da lei, os 4 mandamentos, não deve ser interpretada de maneira que nos force desobedecer a segunda tábua dos outros 6 mandamentos. O 4º mandamento não deve ser explicado de maneira a nos tornar insensíveis e destituídos de misericórdia para com o próximo. Em outras palavras, meus irmãos, o 4º mandamento, ele é cumprido em consonância ou em conformidade com a segunda tábua da lei. A segunda tábua da lei, os 6 últimos mandamentos, podem ser resumidos como amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, você não pode usar o 4º mandamento como mandamento de ira ou de raiva contra o teu próximo, porque seria você colocar a primeira tábua brigando contra a segunda. E, na verdade, as 2 tábuas, os 10 mandamentos, foram escritos pelo mesmo Deus. Os fariseus estavam fazendo isso, eles estavam usando o 4º mandamento para oprimir as pessoas, para ir contra o próximo, e isso estava totalmente errado. E é por isso que Jesus puxa o princípio da misericórdia. Se vocês tivessem compreendido, misericórdia quero e não holocausto, vocês não teriam condenado inocentes. O sábado, então, meus irmãos, o dia de descanso, o nosso domingo, ele deve abrigar obras de misericórdia. Ele deve ser um sábado, um descanso, um Shabá, em que inclui a misericórdia com relação ao nosso corpo e a misericórdia com relação ao nosso próximo. O terceiro e último fundamento que os fariseus estavam ignorando e que nós precisamos assimilar é o próprio Messias. No versículo 6 e no versículo 8, Jesus puxa a autoridade para si. Ora, o verso 6 diz, aqui está quem é maior que o templo, e o verso 8, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ora, irmãos, o 4º mandamento diz que nós não devemos trabalhar e não devemos dar trabalho aos outros. E isso quando ele fala em não trabalharás nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Por que nem o teu animal? Porque a força de trabalho vinha do animal. Então é Deus falando, você nem coloque animal para trabalhar, nem o forasteiro das portas para dentro da tua casa. Então você não trabalha e você não dá trabalho. Mas Deus não especificou mais do que isso. Quais eram os tipos de trabalho que poderiam ou não ser feitos neste dia? E adivinha, os fariseus fizeram isso. Os fariseus escreveram um tratado chamado Mishnah, com 39 itens de proibição de trabalhos. E dentro destes itens estava o debulhar, que foi o que os discípulos de Jesus fizeram. Eles pegaram lá o triguinho, com a mão passaram assim, para que só ficassem os grãos. No Mishnah, esse era um dos trabalhos proibidos, que os fariseus inventaram, mas que Deus não colocou como proibido. Então, os fariseus, com esses 39 itens de proibições, eles ficavam de olho em todas as pessoas para ver se as pessoas não quebravam a lei de Deus. Só que não era a lei de Deus, era a lei dos homens. Eram leis humanas, não era nada relacionado aos 10 mandamentos. Deus não especificou deste modo. Deus criou o princípio, e o princípio é, você trabalha em 6 dias, e um dos dias você descansa. E isso fica para a nossa própria consciência. Assim, meus irmãos, na criação destas regras, eles não interpretaram corretamente a própria palavra de Deus, como Jesus mostrou no caso de Davi e no caso dos sacerdotes no templo. É por isso que Jesus chama agora para si a autoridade de interpretação do mandamento, por 2 motivos. Primeiro, porque ele é maior do que o templo. Se aos sacerdotes era permitido trabalhar no sábado, eis que os discípulos de Jesus também estão autorizados a fazer obras de misericórdia, de avanço no reino, no sábado, porque Jesus é maior que o templo. Porque tudo no templo apontava para Jesus. O templo foi provisório.
ele apontava para Cristo, tanto o tabernáculo quanto o templo. Não é à toa que Jesus se comparou ao templo, quando ele disse: destrua o templo, em 3 dias eu o reedificarei. E o pessoal ficou sem saber do que ele estava falando, e o evangelista acrescenta, ele estava se referindo ao próprio corpo. E não é à toa que João, quando registra o versículo que nós conhecemos tão bem, quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, João coloca uma palavrinha ali no habitou, que pode ser traduzida como tabernaculou entre nós, uma referência ao tabernáculo. João faz um jogo de palavras para mostrar que Jesus é o verdadeiro tabernáculo, que Jesus é o verdadeiro templo, que a presença de Deus, que no passado era representada pelo tabernáculo e pelo templo, hoje é por Jesus Cristo. Assim nós não temos mais templos, meus irmãos. Se a igreja se reunir numa garagem, ali é a igreja, porque Cristo está no nosso meio. Se a igreja se reunir neste salão social ou no salão de culto que nós teremos, independente do local, ou se a nossa igreja for para uma chácara, embaixo de uma tenda, ali é a igreja, porque Cristo está ali, nós não precisamos mais de um templo. O templo era a habitação de Deus. Agora Cristo é a habitação de Deus, Ele é o Deus conosco, Emanuel. E ele está dizendo então que se os sacerdotes na época do templo podiam trabalhar de sábado, trabalhar no reino, os seus discípulos que estão com ele, que é o ápice da representação da presença de Deus, muito maior que o templo, eles também podem trabalhar. O segundo motivo, Jesus é o criador do sábado. E aqueles fariseus estavam criando regrinhas e regrinhas e regrinhas, e eis que agora eles estão diante daquele que fez o mundo, daquele que criou o sábado. É ele quem tem autoridade para definir o que se pode e o que se não pode fazer no dia do Senhor. É por isso que ele fecha o texto dizendo, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eles estavam diante do próprio Messias, o Filho do Homem, como nós temos visto, é uma expressão de Daniel, mostrando que o Filho do Homem é um título divino, é justamente aquele que representa o Filho de Deus, é um Deus com aparência de homem, por isso o Filho do Homem, mas é Deus. E Jesus é o próprio Deus, aquele que criou o sábado, e é aquele único que pode dar uma interpretação correta com relação ao sábado. Eu não sei se você reparou, no final do versículo 5, quando Jesus diz, pois eu vos digo. Isso aqui nos remete ao Sermão do Monte, quando Jesus está reinterpretando, ou na verdade, quando Jesus está buscando o significado original dos mandamentos. Lembra-se, ouvistes que foi dito, não matarás, eu porém vos digo. Ouvistes que foi dito, não furtarás, eu porém vos digo. Ouvistes que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo. Aqui Jesus quando diz, pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo, ele está de novo, assim como ele fez lá atrás no Sermão do Monte, pegando um mandamento e puxando ao espírito correto da lei. Vocês estão exagerando, criando regras de opressão sobre as pessoas. Eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo, e aqui está o Criador do sábado. Então, eu tenho autoridade para dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito no dia do descanso. Meus irmãos, eles não reconheciam Jesus como Messias, como Filho do Homem, e eles ignoravam então a mais alta autoridade na interpretação do sábado. Aliás, Jesus é tanto o Senhor do sábado, que foi a partir dele que o sábado ele passou a ser guardado pela igreja no primeiro dia da semana. Foi Jesus quem fez a inversão. Essa inversão ela é anunciada pelo escritor de Hebreus, quando o escritor de Hebreus diz que resta ao povo de Deus um descanso, de que o povo de Deus em Cristo achará descanso. E de fato em Cristo nós achamos descanso. E foi Cristo quem fez a inversão. Na antiga aliança era trabalho e depois descanso. Em Cristo é descanso e depois trabalho. Na antiga aliança trabalhava-se 6 dias para descansar um. Cristo fez a inversão.
Nós começamos a semana agora descansando e louvando ao Senhor. E segue-se 6 dias de trabalho para a glória do Senhor. As nossas boas obras glorificando a Deus. Então, na nova aliança, não é mais trabalho e descanso, é descanso e trabalho. Nós iniciamos a semana dentro da nova criação, adorando ao Senhor, descansando no Senhor, porque nos resta um descanso eterno, conforme Hebreus, em Cristo, para nos outros 6 dias nós glorificarmos ao Senhor com as nossas boas obras. Assim, meus irmãos, concluindo, os fariseus ignoravam 3 fundamentos importantíssimos e nós devemos guardá-los para entender o sábado. Primeiro, a palavra de Deus, os exemplos da palavra de Deus. Segundo, o princípio da misericórdia da lei. E terceiro, o próprio Messias. O J.C. Ryle, que já foi citado, ele escreveu o seguinte: o erro dos fariseus no tocante ao dia do Senhor tendia para um extremo. O erro dos cristãos tendem para o outro extremo. Os fariseus fingiam querer aumentar a santidade do dia. Os cristãos, com grande frequência, dispõem-se a subtrair a santidade do dia, agindo de maneira irreverente, profana e ociosa. O cristianismo está intimamente ligado à observância autêntica do dia do Senhor. As obras de necessidade e de misericórdia podem ser feitas. Jesus disse, é lícito fazer o bem no sábado. Porém, dedicar o dia do Senhor ao mero lazer, ao ócio ou ao mundo é contra a lei de Deus. Tal atitude é contrária ao exemplo de Cristo e um pecado contra um mandamento claro de Deus. E aqui nós voltamos à introdução, ao tema de que a igreja evangélica, e possivelmente muitos de vocês, não tenham guardado, não estejam guardando o domingo como ele deve ser guardado. O domingo, meus irmãos, é um dia de descanso. Nós não devemos trabalhar de jeito nenhum no domingo, exceto os sacerdotes, porque Jesus autorizou. O domingo é um dia de obras de misericórdia. É um dia por excelência para você visitar as pessoas, visitar familiares, para você fazer o bem. E o domingo é um dia de devoção, para você guardar dentro da casa do Senhor. Então, não é opcional você vir à igreja no domingo ou não. O dia não é teu, o dia é do Senhor. E quando você, de propósito, falta no domingo na igreja, ou você vem só de manhã, ou vem só à noite, você está quebrando o dia do Senhor. E talvez, e eu diria que com certeza, a tua vida não tem sido tão abençoada quanto poderia, porque você tem quebrado o dia do Senhor. Você está com um pecado, e os pecados fazem separação entre Deus e o seu povo. Alguns conselhos práticos que eu dou, não são regrinhas, os fariseus gostavam das regrinhas, né? Mas são conselhos de um pastor que tem tentado buscar mais santificação em Deus, guardando o dia do Senhor. Há anos eu venho fazendo isso na minha vida, ensinando meus filhos nesse sentido. Então, alguns conselhos práticos para terminar. Durante a semana, vá ao mercado, vá à feira, compre tudo o que você necessita para que você não tenha que fazer compras no domingo. Esse é um conselho prático. Organize a sua vida. Faça tudo em 6 dias, compre tudo. No domingo, não lide com dinheiro, não mexa com dinheiro no domingo. Não trabalhe, nem faça os outros trabalhar. Se você está pagando pessoas no domingo, você está fazendo pessoas trabalhar. Cuide também dos outros afazeres, como lavar roupa, passar roupa, lavar o carro, cuidar da casa, praticar esportes. Você tem 6 dias para fazer essas coisas. Por que você vai fazer isso no domingo? Faça nos 6 dias. Deixe o domingo livre disso. Terceiro, se você é estudante, programe-se para fazer as leituras e trabalhos durante a semana. Deixe o domingo livre dessas coisas. Não vá fazer lição no domingo. Ah, pastor, não dá. Dá sim, dá sim. Porque se você soubesse que no domingo você ficaria internado no hospital, você se programaria para fazer tudo em 6 dias. Dá, você sabe que dá. Não tente se enganar. Enganar a Deus você não consegue. No sábado, providencie a comida do domingo, para que, e especialmente as irmãs, vocês não tenham que passar o domingo na cozinha. Algumas irmãs passam o domingo fazendo comida e lavando louça, e aí vocês não têm descanso. Tente adiantar tudo no sábado, para que no domingo, irmãs, vocês possam descansar. Isso é bênção na sua vida. No domingo, vá a todas as atividades.
ao culto da manhã, à escola dominical, ao culto da noite. Lembre-se que o dia não é seu, o dia é do Senhor. Você deve isso ao Senhor. No período da tarde do domingo, não vá ficar enchendo a sua cabeça de coisas que não agradam ao Senhor. TV aberta, TV a cabo, rede social, coisas que não têm a ver com Cristo. Deixe essas coisas de lado, você tem 6 dias para essas coisas. Foque o domingo com os teus pensamentos nas coisas do Senhor. Vá ler aquele livro que você queria tanto ler. Vá ver um filme evangélico. Coloque em dia a leitura da tua Bíblia. Ensine catecismo para as tuas crianças, mas tenha um domingo diferente, uma tarde de domingo, não enchendo a cabeça com coisas que não edificam. Foque o domingo nas coisas do Senhor. O domingo é o dia por excelência para as obras de misericórdia. Visite os seus familiares, visite pessoas que precisam de cuidados físicos ou espirituais. E quando terminar o culto da noite, não saia correndo da casa de Deus, como se ali fosse um local desagradável. Tenha comunhão com as pessoas. Nós estamos aqui para ter comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Não saia correndo. Outro detalhe interessante, não frequente restaurantes no domingo. Lembre-se que o mandamento envolve não trabalhar e não dar trabalho para os outros. Prefira juntar os crentes na tua casa com alimentos que você já está no jeito. Mas pastor, os discípulos não comeram no domingo? É claro, ou no sábado deles. Não é proibido comer, não é proibido conseguir alimento. Se você passar embaixo de uma mangueira, não é proibido você pegar uma manga. O problema é você dar trabalho aos outros. Se você vai num restaurante de domingo, você está fazendo os garçons, o caixa, todo mundo trabalhar por tua culpa. Não dê trabalho no domingo. Providencie os alimentos antes, para que o domingo seja de fato um dia de refrigério, que você não faça outros trabalhar. E assim, por fim, lembre-se que o domingo é um dia de prazer, é um dia de deleite para a nossa alma. Os puritanos chamavam este dia de o dia de feira da alma, quando você abastece as despensas da tua alma com alimentos espirituais. E Isaías, e eu termino com ele disse assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem fazendo palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Isaías 58. Assim, meus irmãos, vamos ser fiéis na guarda do 4º mandamento. Coloque isso na tua vida, para que você aperfeiçoe a sua santificação diante do Senhor. Faça tudo em 6 dias. Deixe o domingo apenas para a igreja, para descanso, para obras de misericórdia. E você vai ver como a tua vida será mais abençoada pelo Senhor. Que Deus então assim nos abençoe. Amém.